Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender um pouco mais da parte de gramática da redação do Enem, eu vou mostrar para vocês uma redação que teve uma nota máxima, mas que inclusive teve um erro de gramática, que eu acho que ele é muito aceitável, se a gente não sabe que ele vai dar como um erro de gramática, mas para você poder saber, para você não fazer na sua redação. O que a gente precisa entender primeiro, quando a gente fala de gramática na redação do Enem, é que sim, vale 200 pontos o que a gente tem na parte de redação, mas uma outra coisa para a gente poder entender também é que você pode ter até dois desvios de norma culta e um erro de falha de estrutura. Então isso significa que quando a gente fala de vírgula, acentuação, ou escrita, ou informalidades, a gente pode ter até dois erros disso dentro de uma redação, mas quando a gente já fala de orações subordinadas, quando a gente fala da construção da frase sintática de forma completa, a gente já tem um erro. Nessa redação, para poder ajudar vocês a identificarem melhor, a gente tem um desvio, que é quando a gente tem especificamente palavras ou especificamente pontos e não a estrutura sintática inteira como erro nessa redação. Tanto o tema dessa redação, quanto também vocês poderem ver qual que é a redação completa, vai estar disponível no link aqui embaixo do vídeo, ou se não também no PDF do Lucas Felp também, que ele disponibilizou com as redações nota 1000. O erro está especificamente no parágrafo de introdução e fica assim do ponto final inicial até o ponto final que a gente tem da oração. Nesse contexto, o personagem abordado abandona o entendimento de si como cidadão e, por conseguinte, percebe-se como um ninguém, ou até mesmo como um animal. Então eu quero que você pause o vídeo, ou até mesmo você coloque nos comentários qual que você acha que é o erro, e aí você consegue fazer com que você tenha essa percepção gramatical. Lógico que você não precisa fazer isso, ou ter uma gramática tão refinada quando se fala no Enem, mas é bom a gente poder prestar atenção em alguns pequenos erros para a gente poder evitar que você não tenha 200 pontos na parte gramatical. Isso é uma coisa que muitas pessoas talvez não percebam, mas o que acontece é que geralmente quando se escreve a redação do Enem, pede-se para que não se tenha informalidade. Tem muita gente que acha que informalidade significa apenas você colocar palavras ou jargões ou gírias ou palavras que não significam exatamente aquilo que você está querendo descrever. Isso no Enem também se trata como informalidade, mas não é só apenas isso. Tem algumas palavras que a gente usa em contextos que a gente sabe que a gente deveria fazer com que a gente colocasse entre aspas para poder sinalizar a informalidade. Dentro da redação do Enem e dentro das correções, dos critérios de correção, mesmo que você coloque entre aspas uma palavra que está sendo utilizada não no contexto de formalidade que deveria ser utilizada, mas no sentido mais metafórico, ainda assim é considerado-se como erro. Então isso significa que a parte que a gente tem como ninguém colocado-se entre aspas não deveria ter sido nem colocado mesmo com aspas para poder sinalizar que está sendo utilizado de forma informal. Eu sei que esse erro pode parecer um pouco bobo ou até mesmo que você poderia deixar de levar em consideração para você poder ter uma nota máxima. Mas assim como eu falei, essa redação tem uma nota de 1000, que é a nota máxima que a gente tem da redação do Enem. Então perceba que mesmo se tratando-se desse erro, a gente não tem uma perda de nota tão considerável, porque é um erro que é de boa a gente conseguir levar. Mas perceba que ao longo de toda a redação, esse é apenas um único caso que o candidato usa as aspas. Então, caso você tenha uma gramática muito boa e você queira utilizar uma forma informal dentro da sua redação, você pode se limitar a apenas um uso, e não tem problema nenhum. Mas, mais uma vez, caso você não tenha dominado ainda a gramática para poder tirar 200 pontos, com que a gente tem todas as problemáticas de acentuação, vírgula, de construção de frases, eu sugiro você deixar de utilizar as informalidades, porque pode fazer com que você tenha pelo menos 3 erros, que você costuma geralmente fazer de 2 erros, e aí você adiciona essas aspas, e aí você fica sempre na nota de 160. Então quanto menos chance você dá para você poder perder pontos na gramática, maiores as possibilidades de você ter 200 pontos na competência 1. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Aqui fica, então, um erro que, assim, é fácil de você conseguir evitar de fazer, mas que às vezes dá um comichão porque as pessoas querem utilizar aquelas expressões e não sabem como usar. Eu entendo, é uma forma de expressão que dá para você poder utilizar, como na redação que eu mostrei, pelo menos uma vez durante toda a redação, que eu acho que é um tamanho muito bom de você colocar, porque você tem apenas uma palavra ou uma expressão dentro de 30 linhas, o que não tem problema nenhum. E você tem alguma outra dúvida de gramática, que você quer que eu traga outros erros de gramáticas dentro de redação nota 1000? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!